Bem-vindos ao Alomorph Extra 2. Olá, então estamos de volta para mais um Alomorph Extras e hoje... Olá, estamos de volta com mais um Alomorph Extra e esse é o primeiro Perguntas e Respostas. Primeira pergunta é: por que PH vira F? Isso não, muda. Reformula a pergunta. Por que farmácia era com PH e foi com F? Contextualiza mais. Por isso que nós somos sócios. Por que farmácia antigamente era com PH e hoje em dia é com F? Bom, resposta simples: acordo ortográfico, reforma ortográfica. Resposta longa: essas coisas com PH são de origem grega. Em grego antigamente eu sou P. Esses são P, aos poucos virou F e depois mudou o ponto de articulação para F. São pontos muito parecidos, inclusive foi isso que aconteceu na Lei de Grimm. Se você não sabe o que é Lei de Grimm, tem o link aqui em cima. E foi assim que o P da Lei de Grimm virou F nas línguas germânicas. Próxima pergunta: por que no português nós temos 4 porquês? Bom, o primeiro porquê é um porquê que é um substantivo, é o porquê. Então ele segue todas as normas ortográficas da palavra porquê. Ele é um oxítono tônico, então ele recebe o circunflexo em cima, porquê tranquilo. O porquê junto e sem acento é porque ele teve uma função de because. E por motivos fônicos ele normalmente é meio átono, por isso nós não escrevemos com acento circunflexo. Por quê? Por quê? Enfim. Dos porquês separados, o porquê que tem o acento circunflexo tem o acento circunflexo porque nas posições finais das frases ele recebe uma tonicidade. Então você fez isso por quê? Compara com por que você fez isso? Por que você fez isso? Não é tônico, então não precisa do acento circunflexo. E é basicamente isso. Arigato vem de obrigado. Isso é uma etimologia popular muito boa que eu esqueci de pôr no episódio de etimologia popular. Se você não assistiu, tá aqui o link. As pessoas começaram a achar que português via de arigato porque são razoavelmente parecidos. Mas nós temos recursos que mostram a palavra arigato escrita antes da chegada dos portugueses no Japão. Então, sorry. Qual é a língua mais falada do mundo? Tecnicamente, é o inglês. O inglês virou meio que uma língua franca mundial. Mas, em termos de falantes nativos, é o mandarim. Porque, afinal, a China é o país mais populoso do mundo. E na China não se fala só mandarim também, cantonês também é outra língua, enfim. Mas o mandarim é a língua com falantes nativos com maior número. Eu tenho uma pergunta. Diga. Por que língua franca é chamada uma língua franca? De onde veio isso, língua franca? Essa pergunta é excelente, mas ela vai ter um vídeo só pra ela. Então eu não vou responder nada agora. Desculpa aí. Prosseguindo. Qual é a língua mais difícil? Isso é uma coisa que é absolutamente impossível de responder. Porque isso depende muito de qual é a sua língua nativa. Por exemplo, para nós, aprender húngaro, que é uma língua de outra família, é um troço absurdo. Mas aprender espanhol, que é uma língua prima nossa, é extremamente tranquilo. Então é uma questão muito subjetiva e não tem resposta definitiva. Próxima pergunta. Português é difícil? Então, sim e não. A gente acaba entrando na mesma questão. Para um falante de húngaro, talvez o português seja difícil. Ou para um falante de chinês, mas para um falante de francês, por exemplo, é tranquilíssimo. Existe um mito muito grande de que português é uma das línguas mais difíceis do mundo e isso é muito bobagem, muito bobagem. Português é uma língua como qualquer outra. Todas as línguas têm a sua complexidade da sua própria forma. Então, o português não é uma das mais difíceis do mundo. Não existe língua mais difícil do mundo. Como se cria uma língua? Bom, não existe um manual exatamente, mas é um hobby que muitas pessoas têm, inclusive eu
sempre amei criar línguas, tipo, e códigos, assim, coisas assim. Você precisa criar uma fonologia, uma morfologia, criar todos os aspectos da gramática e ver se eles funcionam. Não tem uma fórmula secreta e mágica para criar línguas. Quais as línguas inventadas mais famosas? Bom, quando se fala em língua inventada, provavelmente na cabeça de muita gente vem Tolkien, né? Ele inventou diversas línguas para os livros dele, várias línguas élficas, né? E ele usa processos linguísticos muito interessantes em cada uma delas. Outra língua super famosa para os fãs de Star Trek é o Klingon, que eu acho que é uma das maiores línguas inventadas, línguas artificiais do mundo, é uma das mais faladas. E o Esperanto, que é uma língua que chegou a um tal ponto de ela já conseguiu evoluir naturalmente, mesmo sendo criada, ela mudou um pouco e ela tem um estado meio natural, meio inventado. O Esperanto é muito interessante. E é a língua mais falada, a língua artificial mais falada do mundo, então não é pouca coisa. Inclusive, uma vez eu arrastei a minha mãe para uma missa em Esperanto e para um grupo de Esperanto aqui em Curitiba foi bem legal. Para ela deve ter sido incrível. Como o canal começou? De onde veio a ideia? Bom, eu comecei explicando pro Hugo, meu primo, dá oi. E nós tivemos essa ideia de fazer um projeto, porque eu estava explicando para ele de onde veio a mesóclise. E daí eu comecei a entrar em outras curiosidades, em outras coisas, o Hugo achou interessante também. Eu fiz 2 anos de PP, então também amava produzir, o Hugo também estudou um monte de coisa disso, e então nós decidimos, por que a gente não cria um canal? Depois de mais de um ano a gente finalmente fez o canal. Foi um processo bem lento, mas estamos aqui. O que é Alomorph? Bom, Alomorph é o melhor canal de linguística do Brasil, quiçá do mundo. E é uma pergunta que eu quero muito responder, mas eu quero explicar algumas coisas básicas antes de linguística, umas coisas de morfologia antes de explicar o que é Alomorph. Agora eu posso dizer para vocês que é uma forma variada de um morfema, uma variação de um morfema, mas isso não explica muita coisa por enquanto. Então essa pergunta vai ficar para o futuro. Bom, por hoje é só de perguntas, pessoal. Espero vê-los nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe, se inscreva se não é inscrito, eu acho que eu já falei isso. Siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Salve!